Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, Mendonça chegou, tá? Oficial, vai ser jogador do Atlético. É mais um reforço que o Atlético traz para essa janela de meio de ano. Para mim, um reforço que eu gosto até mais do que o Viveiros. Entanto que o Viveiros chegue com um statusinho um pouco melhor, um pouco maior. Mas eu confesso pra vocês que eu acho que o impacto do Mendonça no time do Atlético vai acabar sendo mais relevante. Então, assim, tem várias maneiras da gente falar sobre essa chegada do Mendonça. Eu acho que a gente fala sobre finalmente o Atlético ter um jogador de um pouquinho mais ataque à profundidade, sabe? A gente tinha nessa figura o Isaac. Se você for levar em consideração, o Odair ainda não trabalhou com o Isaac direito. Então, em muitos momentos, o Atlético precisava dessa alternativa e tinha basicamente o Tevez no banco, ou improvisava o Léo Derek. Então, agora o Atlético realmente traz um jogador de peso dentro do contexto Atlético para uma função muito importante. Que é essa função desse jogador da aceleração, que é a função desse jogador de incomodar a última linha, de fazer o ataque do Atlético ser menos burocrático. O Mendonça ele tem a característica de ser esse jogador agressivo, de ser esse jogador muito objetivo, direto. Não é à toa que tem uma boa capacidade de participar de gols e um bom índice participando de gols nas últimas temporadas no futebol brasileiro, tanto por Ceará quanto por Santos, mas também na passagem dele pelo futebol mexicano. No futebol turco foi um pouquinho pior. Então acho que é uma peça que o Atlético naturalmente precisaria contar ao longo da temporada. E é uma peça madura, é uma peça experiente, é uma peça que chega mais pronta. Se a gente falar, por exemplo, de Tevez e de Isaac, a gente está falando claramente de jogadores que precisariam, ao natural, ser lapidados, ser desenvolvidos, passar por um processo ali. É complicado, porque esses caras eles perdem espaço. Mas para um momento tão crucial que o Atlético vive na sua história recente, para um momento tão relevante que o Atlético vive na sua história recente, que é essa necessidade de subir, o Atlético precisa de jogadores que entregam um pouquinho desse senso de urgência. Jogadores que entregam um pouquinho dessa capacidade de dar uma resposta imediata, o que eu acho que é o caso do Viveiros, o que eu acho que é o caso do Mendonça, o que eu acho que naturalmente seria o caso do Lucas Sacha. Então, assim, eu vou até fazer uma brincadeira com vocês, falar que o Mendonça, de certa forma, vai ser o John Arias do Atlético. E não comparando tecnicamente os jogadores, porque eu acho que o John Arias é muito melhor. Mas eu tô falando em questão de impacto, de influência, de como o Mendonça ele vai condicionar a maneira como o Atlético ataca. E eu trouxe aqui uma média de participações por jogo dos jogadores do Atlético da parte ofensiva para vocês terem uma noção. O Luiz Fernando, ele até participa bem do jogo, tá? Ele tem 36,2 participações por jogo. Ou seja, 36 ações por jogo em média. O Velasco tem 23, o Isaac tem 24, o Tevez tem 22, basicamente. Então, dos pontas do Atlético, quem tem mais esse impacto é o Luiz Fernando, disparado, 36. O Isaac aparece logo depois, e eu acho que o número abaixo do Velasco mostra porque o Velasco não vem sendo utilizado. O Velasco precisa ser mais influente, e eu acho que isso também parte do fato do Atlético precisar ser um time que fica mais com a bola, que se sente mais confortável com a bola, mas isso é papo para depois. Juliano, 37,5 ações por jogo. Eu trouxe os meias também, que os meias têm mais tendência de participar do jogo, porque eles voltam, buscam o jogo, distribuem o jogo, mas eu trouxe os meias também só pra gente entender como o Mendonça ele é influente nos times que ele tá envolvido. Juliano 37,5, João Cruz 32,6 e Bruno Zapelli de todos é o mais influente para acabar com aquela narrativa do sono. 41,3 ações por jogo. Beleza? Anotaram aí? Agora vamos ver do Mendonça nas últimas 5 temporadas. Mendonça na última temporada pelo Leão, 42,2 ações por jogo.
O Mendonça, na última temporada, ele tem uma média de participações com bola maior do que qualquer jogador do sistema ofensivo do Atlético. Isso, pra mim, já diz muito. Porque a gente tá na cabeça de um ponta de velocidade, um ponta de aceleração. Ele não deixa de ser isso, mas é um ponta que vem por dentro, é um ponta que sabe trabalhar entre linhas, é um ponta que tem uma noção de construção de jogo, de associação. Não esperem sua flecha rápida, direta. Óbvio que o Speed Mendonça não vai deixar de ser esse jogador. Óbvio que o Speed Mendonça vai continuar tendo essas características. Mas volto a dizer, é um leque muito mais amplo. E eu acho que a capacidade de participar e de influenciar no jogo diz isso. Aí você teve, em 2023 e 2024, 36,2 participações. A mesma coisa do Luiz Fernando. Numa temporada que ele não vai tão bem na Turquia, ele é tão influente quanto o nosso ponta mais influente hoje. Em 2023, no futebol brasileiro pelo Santos, 37 participações com bola por jogo. No Ceará, 39,1. E no Ceará, em 2021, que aí foi sua melhor temporada, 38,7. Então, como eu falei, a partir da chegada do Viveiros, a partir da chegada do Mendonça, o Atlético muda consideravelmente como ele ataca e com quem ele ataca. Eu acho que o Atlético ele ganha muito mais oportunidade de ter ataques diretos. O Atlético ganha a oportunidade de ter um time mais vertical. O Atlético ganha a oportunidade de ter um time mais rápido nesse sentido. O Viveiros tem essa característica, o Mendonça tem essa característica. Mas o Atlético ele ganha também jogadores que vão influenciar a maneira do time atacar. O jogo do Atlético vai ser muito sobre o Mendonça, vai ser muito sobre o Viveiros. Ao ponto da gente precisar fazer com que o redor da equipe contribua para esses jogadores. Não só participarem, mas poderem fazer diferença, poderem impactar. É isso que eu queria conversar com vocês. Acho que, por exemplo, um jogador que combina muito com essas peças de aceleração é o Zapelli. O Zapelli é esse jogador que tem essa capacidade desse passe em profundidade para encontrar esses jogadores em progressão. O Zapelli é esse jogador que tem essa capacidade de fazer essa aceleração acontecer de uma forma mais eficiente. Então é um jogador que eu acho que vai fazer muito sentido para trabalhar com o Viveiros, trabalhar com o Mendonça. Eu tô animado com a chegada do Mendonça. Para mim é o principal reforço do Atlético, não financeiramente, como a gente falou ontem do Viveiros, mas de impacto. Acho que é o jogador que vai ser mais influente. Acho que é o jogador que vai fazer com que a bola passe mais por ele ali. O Mendonça ele chega para ser um protagonista no Atlético. Um protagonista técnico, porque eu acho que ele pode contribuir demais, tem esse poder de decisão. E um protagonista tático, influente, participativo, dinâmico pra caramba. Era isso que eu queria trazer aqui pra vocês. Valeu, meu povo. Tamo junto, forte abraço. É nóis.